que a gente faça uma revisão, mas vai depender muito do que vocês acharem necessário. Então, já que está gravando agora, né, dar um bom dia oficial para vocês. Então, hoje, última aula antes da prova desse primeiro bimestre, né? Não sei se vocês estão preocupados com ela, não estão? Como é que vocês estão? Mais ou menos? Tranquilo até. Eu sei que essas provas online, acho que está sendo mais tranquilo para vocês do que as presencial, né? Ah, sim, claro. Ter uma semana para fazer, poder fazer com consulta, fica um pouco mais light, né? Então vamos falar um pouquinho de como vai ser a prova de vocês. Então, ela vai aparecer valendo 10 pontos, mas aí eu vou aplicar o peso. Eu tinha comentado com vocês, acho que a prova ia valer 60, né? Eu, por uma liberalidade, vamos falar assim, essa parte não podia estar sendo gravada, mas tudo bem. Vou aplicar só 50 pontos na prova, 40 vai ser dos trabalhos e 10 pontos das presenças. Já que vocês estão no 8º período, louco para ir embora, né? Falta 2 meses, então dá para dar uma aliviada para vocês. E como vai ser composto as questões? Serão 10 questões, 10 não, 12, desculpa, de múltipla escolha, cada uma valendo meio ponto, e 2 questões discursivas, valendo 4 pontos, né? Das questões objetivas, eu coloquei um pouquinho de cada conteúdo. Então, vai ter lá a parte da introdução à contabilidade gerencial, do controle de suas funções e dos controles internos. Nada de questões muito complexas, eu achei até simples. E também um pouquinho de custeio por absorção e de custeio variável. Mas essa bem pouquinho nessas questões discursivas. Das discursivas não, das objetivas. O que eu coloquei mais não, né? A composição das discursivas é basicamente uma questão de custeio por absorção e uma questão de custeio variável com múltiplos produtos. Então, o custeio variável com múltiplos produtos vai ser aquela que tem o share identificado. Então, vocês vão usar basicamente o mesmo processo do exercício que a gente corrigiu na aula passada. Acredito que não tenha ficado algo complexo, algo difícil, né? Essa múltipla escolha quando tem o mix de venda ou share definido, né? E quem guardou as planilhas bonitinho, vai ficar muito sossegado para resolver. E do custeio por absorção também. É uma das questões parecidas com a primeira atividade que a gente fez. Fora isso, não tem mais nada preocupante. Nem isso é tão preocupante, né? Se vocês têm as planilhas guardadinhas, acredito que vocês devam ter, né? Vocês vão responder até fácil as questões. Dúvidas sobre a composição da prova? Sim, não, mais ou menos? Não. Tudo bem acessível, não está nada de complexo para vocês se preocuparem.
Então, acho que dá para a gente ir fazendo essa revisãozinha para vocês lembrarem da parte mais teórica. Eu peguei os 3 primeiros conteúdos, são mais teóricos, para a gente fazer essa revisão. Parte de custeio por absorção e variável, como foi nas últimas aulas, eu acabei não colocando daí. E realmente, acho que o povo aproveitou para dormir até mais tarde hoje, né? Deve ter pensado, revisão, vamos dormir um pouquinho mais. Então, compartilhando aqui com vocês. Então, aparecendo aí para vocês, né? Falar um pouquinho, então, fazendo essa revisão com vocês. Primeiro, falar sobre os objetivos e finalidades, né? Então, a contabilidade gerencial, ela tem a sua origem devido às suas necessidades de informação dos usuários. Aí eu fiquei na dúvida, que tipo de usuário que a gente usa ou que a gente busca atingir com as informações da contabilidade gerencial? Usuário interno ou externo? Mais o usuário interno, né? Então, a contabilidade gerencial, ela tem esse foco nas informações, tanto de custo, lucratividade, linha de produto, gestão orçamentária, segmento de mercado, informações gerais com origem na contabilidade, né? Que sirva ou traga subsídio para o gestor efetuar as tomadas de decisão. Então, a gente acaba tendo a figura do sistema de contabilidade gerencial com esse foco, facilitação da gestão e controle das entidades, né? Então, a contabilidade gerencial vem preencher essa lacuna de informações, então, detalhamento sobre os negócios, né? Então, essa lacuna de informações objetivas, úteis e relevantes através da combinação da contabilidade financeira e as demais áreas de conhecimento de negócios. Então, a gente tem como fonte de informação a contabilidade financeira, mas, claro, a gente não fica atrelado somente a ela. Então, a gente acaba trazendo conhecimentos da área de administração, gestão de pessoas, da própria auditoria, né? Quando a gente pensa na área de controles internos. Então, a contabilidade gerencial, ela tem essa perspectiva de utilizar fontes da informação da contabilidade, vinculando com todo o processo de gestão de negócios para essa possível tomada de decisão. Então, a contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores que os auxiliem em suas funções gerenciais. Lembrando, só para não ficar com cara de formação, administrador nem sempre é o formado em administração, né? Mas sim aquele que é o responsável pela gestão dos negócios. E é voltada para melhor utilização dos recursos econômicos da empresa através de um adequado controle de insumos efetuado por um sistema de informação gerencial. Então, que eu já vinha ali falando no primeiro slide, o foco da contabilidade gerencial, traduzir as informações sobre o negócio com foco, com origem na contabilidade financeira, né? Que facilita, então, os administradores a gestão da entidade.
E mais um que teve coragem de sair da cama para assistir a aula. Então, temos essa figura. E a gente acaba segregando, organizando em 3 possíveis fases essa contabilidade gerencial, né? Então, trazendo informação sobre divulgação, análise e apuração. Começa a apuração, vai para a divulgação, depois vai para a análise. Então, um exemplo aqui pegando a contabilidade de custos. A apuração, a gente faz todo o processo de levantamento do custeio, faz o cálculo do custeio. A divulgação é referente à informação gerada na contabilidade financeira. E a parte mais importante para a contabilidade gerencial, a análise. Então, onde a gente faz a utilização da informação passada, né, dessa gerada na contabilidade financeira, para insumo para tomar decisão. Então, ali a gente faz toda possível análise da informação para a escolha de qual caminho a gente vai adotar. Então, basicamente da parte da introdução à contabilidade gerencial, não vou cobrar mais do que isso. Conteúdo relativamente tranquilo, né? Mais focado no que é a contabilidade gerencial, quem é o usuário da contabilidade gerencial. E esse processo da utilização da informação na contabilidade gerencial. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Com esse barulhinho de chuva, já deve ter gente cochilando na frente do computador. Não sei se aí apertou a chuva, mas aqui deu uma apertada, tá um barulho de chuva, gente. Parece aquelas musiquinhas de ninar. Então, a gente passa para a figura do controller. Funções de um controller. Então, quem é o controller, né? Faz parte da cúpula administrativa, participando no processo de planejamento e controle empresarial. Também ajuda na capacitação dos demais operadores do negócio, né? Então, capacita gerentes e administradores a planejarem, executarem e controlarem adequadamente as atividades da empresa, utilizando com eficácia e eficiência os recursos que são colocados à disposição da empresa com a missão e o objetivo da empresa. Então, buscando sempre o sucesso, ou na verdade, sucesso para uma empresa é o quê? Lucro, né? Então, visando a figura do lucro. Então, o controle ele acaba tendo uma visão ampla da organização e conhece todas as informações. Então, por isso, sua função é elaborar, analisar e interpretar os relatórios gerenciais de acordo com as necessidades de quem? Do usuário. Então, o foco do controller na sua geração de informações é sempre quem vai tomar ou efetivar as decisões da empresa. Então, que servirão com suporte para tomada de decisões. Para isso, um controller tem que conhecer bem a empresa? Ele vai conseguir gerar informação para uma boa tomada de decisão se ele não conhecer a empresa? Não vai, né?
Outra situação, ele vai conseguir gerar uma boa informação se ele não conhecer a necessidade dos usuários? Também não, né? Então, hoje em dia, o controle ele acaba sendo um profissional multidisciplinar, né? Então, ele tem que ter um pouquinho não, né? Um bom conhecimento da contabilidade, mas ele tem que conhecer também sobre gestão de empresas. Vai ter que conhecer sobre a área de gestão de pessoas, a área industrial, a área de finanças. Acaba tendo também, dependendo do ambiente, conhecimento de várias línguas, pelo menos o inglês hoje em dia, né? Não sei se daqui a alguns anos não muda isso para o mandarim, mas tudo bem. Mas vai existir essa necessidade do conhecimento multidisciplinar. Só com essa formação, só com essas características, ele vai conseguir gerar a informação da melhor maneira para o usuário ou para o administrador tomar a sua decisão. Então, ser um controller é um processo fácil? Não, né? Não é nada fácil. É muito trabalhoso, demanda muito estudo, muita formação, né? E também muito conhecimento sobre o ambiente que ele está inserido. Ele vai ter que conhecer todo o processo da empresa que ele está atuando. Aí eu lembro que a gente trabalhou essa situação, né? Hoje a gente tem duas possíveis formas de atuação do controller. Uma que não é a ideal, mas ainda é a mais encontrada no cenário brasileiro, que é essa primeira forma de atuação. E se assemelha, então, à função de um contador geral. Então, ele não tem ainda todo o enfoque nesse processo de tomada de decisão. Ele ainda faz o controle dentro da empresa ou da entidade da figura da contabilidade. Então, ele atua como se fosse o responsável pela contabilidade. Então, mais como essa função hoje em dia, contador geral, situando-se na estrutura organizacional como um departamento de linha e subordinado em geral ao diretor financeiro. Suas atribuições basicamente se assemelham a de um contador ou de um gerente contábil, que se responsabiliza pelas informações geradas nos diversos setores que a eles são subordinados. E como que a maioria chega nesse cargo? Muitas vezes eles já são contadores da empresa, já fazem parte desse quadro e a única coisa que eles assumem a contabilidade e acaba continuando na figura de contador efetivo. Então ele atua das duas formas. Se você está preocupado com a informação contábil, a informação da contabilidade financeira, você vai conseguir dar uma boa atenção para a informação gerencial? Muito difícil, né? Aí, cadê meu mouse? Achei. É muito difícil a gente dar essa atenção para a informação contábil, tendo foco para a contabilidade financeira. Então, ela não é a mais indicada, mas ainda é a que a gente mais encontra hoje. E a segunda forma de atuação de um controle é a função mais dedicada à área gerencial. Não vai ter tanto vínculo com a contabilidade financeira. Ele passa a ser só um usuário também da contabilidade financeira para gerar suas informações. Então, a segunda forma de atuação do controle é como uma entidade de staff, ligada diretamente à alta administração, sendo
somente uma espécie de filtro das informações geradas pelos diversos setores, fazendo essas informações um compilado para tomada de decisão. Então ele vai fazer esse filtro, fazendo a segregação da informação de acordo com o usuário que ele vai atender, né, de acordo com a necessidade da alta administração, e vai assim gerar essas informações para que a administração tenha subsídio para tomar decisão. Então ele foge dessa figura de gerente contábil, ele não é mais o responsável pela contabilidade financeira, mas passa a ser só um usuário dessa informação. Então ele tem mais liberdade para atuar, para desenvolver esse atendimento das informações gerenciais. Então sua função básica é garantir que as informações cheguem às pessoas certas no tempo certo, não sendo sua responsabilidade a elaboração das mesmas, mas sim sua compilação, síntese e análise. Então aqui é que eu acabei de destacar, né? Então o responsável pelas informações, vamos falar da contabilidade, é o contador geral, e o controle ele só vai fazer a reunião dessas informações, vai fazer essa espécie de filtro de acordo com a necessidade e gerar as análises para poder enviar para a administração. Ele vai trabalhar com a área de custos, ele vai receber a informação da contabilidade, da área industrial, vai fazer a compilação e vai gerar as informações para esse usuário da alta administração, né? Infelizmente, a gente encontra ainda predominante esse cenário no Brasil. Esse cenário é um pouquinho mais difícil. Geralmente está nas multinacionais ou empresas de grande porte mesmo. Aí, claro, a exigência para essa função é muito maior. Esse primeiro funcionário, ele tem que ter a visão multidisciplinar? Tem, mas não é no mesmo patamar do que o controller na função de staff. Então, o conhecimento multidisciplinar ele é muito mais exigido quando o controller faz esse processo de atuação. Quais as características do controller? Então, ele é o executivo de normas, controles, metas, objetivos, orçamentos, contabilidade, finanças e até de informática. Vocês concordam que a gente tem muita ligação com a informática? O que vocês acham? Nós, contadores, temos essa ligação com a informática hoje em dia? Sim, não, talvez, é possível. Como a gente tem o advento dos ERPs, a nossa ligação com essa área aqui ficou muito maior, né? Então, o sistema de informações... Não dá para falar que é um sistema de informação gerencial, né? Mas como que eu posso trazer o termo para o ERP? Sistema de gestão empresarial, né? Ele acaba demandando muito mais essa atuação, porque tudo que os usuários gerarem vai refletir aonde? Lá na contabilidade, lá na parte de orçamentos, lá na parte de finanças. Então, a forma que a gente parametriza esses sistemas tem a garantia ou tem o problema da qualidade da informação. Um sistema bem parametrizado
gera informação de qualidade. Sistema mal parametrizado vai gerar informação errada, vai gerar problema nessas informações, né? Então, a função do controller como principal é obter, gerar e interpretar as informações que possam ser usadas na formulação da política empresarial e principalmente na execução dessa política. Então, o que a empresa espera atingir, vamos supor, para o próximo ano ou para os próximos 5 anos? A gente faz essa definição do rumo da empresa, aonde a empresa quer chegar nesse período, e para que ela possa fazer essa decisão, a gente precisa das informações geradas pela controladoria. Então, na maioria das organizações, a pessoa responsável pela contabilidade é o controller, e na realidade o controle envolve-se no planejamento, tomar decisão, desempenho, sistemas de informações, sistemas de incentivos e várias outras tarefas, além de ajudar os gerentes nas decisões operacionais. Então, o controller ocupa uma posição na equipe que administra a companhia. Então, lembrando, a gente ainda tem a figura da contabilidade gerencial, da contabilidade geral, mas o ideal seria que ele tivesse um envolvimento em todos os processos da empresa, então se assemelhando à função de staff. Também a gente, no processo da controladoria, traz o ciclo de controle. Então, processo de decisão, ação, informação e controle pode ser identificado no ciclo de controle como é que a gente trabalha, como é que a gente gera, controla e toma novas decisões com base nesse processo. Então, como é que funciona esse ciclo de controle? A gente começa por um processo de determinação de objetivos, aonde a empresa quer chegar, então, igual eu falei, no próximo ano ou nos próximos 5 anos. Com base nisso, faz o planejamento estratégico, então determina como que ela vai chegar nesse objetivo nos próximos 5 anos. Fez o planejamento estratégico, vai para a determinação das atividades. O que a gente precisa fazer para atingir o nosso objetivo? Que a gente poderia até desmembrar naquela figura do planejamento estratégico em planejamento tático e planejamento operacional. Determinou-se as atividades, faz a determinação dos recursos necessários. Quanto que a gente vai precisar para cada área para conseguir atingir esses objetivos? Fez esse plano, determinou as atividades, determinou os recursos, desenhou o orçamento empresarial para aquele período, passa-se para aprovação. Então verifica, puxa, tudo que eu desenhei, ou tudo que eu identifiquei como passo a passo, para atingir os meus objetivos, estão ok para realmente atingir? Será que com eles eu vou atingir? Faço o período de aprovação. Não está ok. Volto para o passo inicial. Ah, não, ele está ok, a gente pode seguir com esse plano. Vai para execução. Então, execução, a gente não tem muito retorno ainda do que acontece, né? A gente só vai conseguir ter o retorno quando
depois que foi executado através dos controles. Então, começa a fazer comparações. Então, comparo o que foi orçado com o que foi realizado. Bateu? Ah, não, gastei a menos, gastei a mais. Faço um comparativo, não estando ok, volto para essa determinação de atividades e determinação de recursos, revejo. O orçamento até é uma figura que a gente acaba fazendo anualmente, né? Mesmo que a gente tenha planos para 10 anos, essa figura a gente faz o acompanhamento no mínimo anual, né? A maioria das empresas acaba adotando mensal isso. Ah, não, ele deu certo, está funcionando, não preciso fazer ajustes muito grandes. Vou para o 8º passo, então comparo o resultado das minhas ações empresariais com o que eu tinha como meta. Ah, não, eu estou conseguindo chegar sem problemas, eu vou para o próximo passo. Ou, não, eu estou tendo problemas, o que eu planejei não está me garantindo o resultado esperado. Volto para o planejamento. Ah, não, então eu consegui. Vou para a comparação de resultados versus objetivo para garantir que a empresa, nos próximos 5 anos, consiga estar no que ela realmente esperava. Então a gente pode dividir esse ciclo de controle nas 5 primeiras fases em etapa de planejamento, entre a 5ª e a 6ª fase a operação, a colocada em prática, e da 6ª fase em diante a etapa de controle. E a missão da controladoria? Então, empresa de pequeno porte pode ser controlada e dirigida por uma única pessoa ou por uma mesma pessoa. É o que a gente encontra na maioria das empresas brasileiras, já que a maioria são empresas de micro e pequeno porte, né? Então a gente encontra muitas delas aqui. E muitas vezes sem nem ao menos conhecer o que significa uma controladoria. Ou pior, muitas vezes sem nem saber o que a contabilidade gera de informação. Já em empresas de médio e grande porte, esse processo acaba mudando um pouco, né? Devido à complexidade das empresas, ao volume maior de informações, essa divisão acaba sendo feita por áreas distintas, por segmentos de conhecimento distintos, e daí a controladoria acaba tendo uma efetividade maior, ou uma função realmente mais de controller, vamos falar assim, onde ele só vai fazer essa compilação e gestão da informação. Então, no contexto empresarial, a controladoria serve como órgão de observação e controle da cúpula administrativa, ou para a cúpula administrativa, né? Então, o controller ou a controladoria vai estar lá fazendo a gestão da informação sobre essa empresa. Então, é ela que fornece dados e informações, que planeja e pesquisa, visando sempre mostrar a essa cúpula os pontos estratégicos presentes e futuros que põem em perigo ou que reduzem a rentabilidade da empresa. Então, ela tem a função de manter os gestores informados e atualizados com o sistema de informações. Então, é a missão da controladoria, que atua como base sólida, evidenciando e transparecendo a realidade dos relatórios para a gestão da empresa, assegurando a continuidade, desempenho e otimizando os resultados dessa possível empresa. Então, a missão dela é assegurar a otimização do resultado econômico com a responsabilidade
responsabilidade de tornar úteis as informações para breves e futuras e importantes mudanças no cenário empresarial. Sobre controle de suas funções, mais ou menos está aqui discriminado os tópicos que eu coloquei em prova. Então, abro para dúvidas, perguntas, questões. Vocês ainda estão aí? Não, já está todo mundo dormindo de volta. Dá para ajudar até de música de fundo aqui, tava tendo uns trovão, né? Parecia aqueles vídeos do YouTube, 10 horas de barulho de chuva e trovão para você dormir. E acho que funcionou, hein? Todo mundo deve estar cochilando agora. Então, por último, desses assuntos que eu pretendia revisar, são os controles internos. Então, fechando assim essa parte mais teórica, né? Então, o que são esses controles internos? É o sistema de uma empresa que compreende o plano de organização, os deveres e responsabilidade e todos os métodos e medidas adotadas com a finalidade de, primeiro, salvaguardar os ativos da empresa. Então, efetuar o controle sobre esses ativos é uma de suas principais funções, né? Verificar a exatidão e fidelidade dos dados e relatórios contábeis e de outros dados operacionais. Verificar, então, tudo que vem acontecendo realmente é válido, não é válido, tem problema, não tem problema. Desenvolver a eficiência nas operações da empresa. Então, quanto melhor é o nosso controle, melhor é a eficiência dessas operações. Menos chance de algo dar errado. E também comunicar e estimular o cumprimento das políticas, normas e procedimentos administrativos adotados. Então, sabendo que existe controle sobre as atividades, a divulgação sobre esses controles, muitas vezes até como métrica para desempenho operacional, os controles internos têm essa finalidade de estimular ou muitas vezes até forçar a adoção correta dos processos, né? Então a gente pode dividir esses controles em 3 principais categorias. E não existe uma terminologia universal para descrever essas categorias. Então não existe nada efetivamente firmado e aceito universalmente como o nome dessas categorias, mas a maioria dos autores concordam que são essas 3. Então a gente acaba fazendo a adoção dessas categorias de acordo com a finalidade e a gente pode então desdobrar elas. Controles organizacionais, inclusive de segregação de função, controle de sistemas de informação e controles de procedimentos. Controles organizacionais, inclusive segregação de função. É o controle obtido por meio da maneira de designar responsabilidade e delegar autoridade. O que a gente fala quando está falando de controle organizacional? O que a gente quer efetivamente indicar? O que é a figura do controle organizacional? Vocês lembram que a gente colocou nessa aula os organogramas, o desenho das atividades de cada área, de cada função, e conseguindo assim designar a segregação dessas funções? Basicamente é isso. Controlar como
a organização vai funcionar como um todo, designando, então, atribuições, responsabilidades. Por isso, daí a gente acaba incluindo essa segregação de função. Com o controle organizacional, eu vou conseguir indicar quem faz o quê, quando deve se fazer, como deve se fazer, quem é o responsável pela atividade, quem é o responsável pela conferência. Então, o desenho de como a organização vai funcionar vai auxiliar muito nesse possível controle. Então, designando responsáveis para cada tipo de atividade, para cada tipo de setor diferente. Então, empresas que têm um desenho organizacional mais elaborado, a tendência é que elas atinjam melhor o funcionamento dos procedimentos, dos processos e procedimentos. Em empresas menores, onde não tem tanto esse controle, a tendência é que ela não siga tão bem esses controles, procedimentos e processos. Muitas vezes as pessoas não têm uma clara definição de qual sua real responsabilidade. Então, claro, controle também funciona de acordo com o porte da empresa. Não que todas as empresas pequenas sejam desorganizadas, mas a tendência é que sejam. A gente tem a figura da segregação de função, né? Consiste na correta segregação de função como elemento mais importante de um sistema eficaz de controle interno. Princípio fundamental é que ninguém deveria controlar todas as etapas de uma transação sem interferência de outras pessoas, capazes de verificar uma informação cruzada. Então, aqui, visando uma garantia de que tudo funciona da melhor maneira possível, é que ninguém tem o controle efetivo de uma única, ou de um único processo, ou de um processo por completo. Sempre existam outras pessoas envolvidas, visando sempre minimizar tanto o erro quanto fraude. Vocês devem lembrar lá da disciplina de perícia, né? Das fraudes contábeis, por exemplo, de caixa. Geralmente quem faz a movimentação não é a mesma pessoa que confere. São pessoas com funções e responsabilidades diferentes, justamente para minimizar esse problema de controle interno. Controle de procedimentos. Então, ao falar de controle de procedimentos, nos referimos aos controles obtidos mediante a observação de políticas e procedimentos dentro da organização. Aqui eu acho que eu comentei com vocês, eu não lembro, faz tempinho essa aula, né? Mas o ideal é que sejam documentados todos esses processos e procedimentos, para que as pessoas tenham noção do que elas precisam fazer, como elas precisam fazer e qual o resultado que elas vão encontrar na adoção desses procedimentos. Então, empresas que têm um bom processo de controle desses procedimentos, geralmente adotam manuais, fluxogramas de atividade, tentando documentar todas as atividades possíveis de ser executadas em cada área. Esse seria o exemplo assim, mais completo de um controle de procedimento. Mas, claro, nem todos os processos são assim. A gente encontra processos que falham no controle. Então, o ideal seria essa indicativa de como as empresas ou como as atividades deveriam ser executadas, quem são os responsáveis, quem são os envolvidos. Aí a minha indicação é sempre com a adoção de manuais e fluxogramas de trabalho.
Opa, faltou um aqui. Acabei não colocando. Sistemas de controle de informação, ou controle de sistemas de informação. O que são eles? Quem lembra? O que são sistemas de controle de informação? O controle de sistemas de informação. Aqui a gente vê mais essa figura da geração da informação. Então, o processo da informação realmente gerada para o que realmente aconteceu com a empresa. Controle de informação a gente encontra aqui, né? Lembrando que informação, sistema de informação não é só a figura da área de informática, né? É todo o processo de informação para tomada de decisão. Então, o sistema de controle de informação, ele está mais voltado para que as informações sejam geradas de acordo com o usuário, de acordo com o tempo necessário para tomar decisão. Então, está mais voltado aos processos de controladoria mesmo, né? E dentro desses sistemas de controle, a gente pode fazer a adoção de centros de controle. Então, o sistema de controle consiste em elementos formais e informais. E os elementos formais são regras e procedimentos estabelecidos, ao passo que os sistemas de elementos informais têm envolvimento com a tradição, a prática herdada do passado e cultura empresarial. Essa figura do informal é o mais complicadinho da gente encontrar não de encontrar, mas de vivenciar com ele e ter bons resultados. E geralmente a gente encontra mais em empresas familiares. E a gente pode adotar, então, para fazer esse processo de gestão da informação, centros de controle. E a gente divide em 3 esses centros de controle. Centro de custos, então podem operar de formas diferentes, e de acordo com o princípio da eficiência, uma decisão com grandes possibilidades de sucesso maximiza a produção a partir do volume constante de insumos ou minimiza o insumo para alcançar um determinado nível de produção. O conceito preferível vai depender da situação empresarial. O que a gente trabalha como centros de custo? São acumuladores efetivos de gastos. Uma forma de controlar os gastos de acordo com o desenho organizacional da empresa. Então, o próprio controle organizacional vai ajudar na definição dos centros de controle. Então, áreas que não são geradoras de receita serão controladas por centro de custos. Então, visando verificar qual movimentação, qual o volume de gastos, qual o volume de recurso utilizado por esses departamentos. Outra figura é o centro de lucro. Então, ao contrário dos gerentes de centro de custos, os de centro de lucro têm o direito de decisão sobre insumos e produção. Tendo em vista que esses insumos e produção são importantes para a geração do lucro, são esses gestores que têm a decisão sobre como melhor utilizar o insumo e a produção para atingir o seu lucro. Então, o objetivo de um centro de lucro é sempre a maximização dos lucros através do ajuste de mix de insumos, quantidade de produção e quantidade ou valor de venda. Então, até o tema que a gente está vendo, que é a relação do custo, volume e lucro, é uma ferramenta essencial para os gestores de centro de lucro. Então, centro de lucro são também departamentos ou unidades organizacionais, então também vem do controle organizacional, porém, diferente do centro de custo,
essas áreas têm a capacidade de gerar receita através da produção e comercialização dessa produção. Então, eles têm uma responsabilidade maior em relação à utilização dos insumos e o processo produtivo. Então, uma vez que os gerentes têm todos os atuais elementos de tomada de decisão sobre o seu controle direto, eles não se beneficiam com redução de qualidade. Qualidade inferior não ajuda a cumprir meta, pela diferença entre lucro orçado e lucro efetivo. Então, aqui é só um pensamento de como um gestor de centro de lucro tem que atuar. Eu reduzo qualidade? Se tiver impacto no meu lucro, não reduz venda, mas aumenta o meu lucro, eu posso tomar a decisão de adotar essa redução. Não, esse impacto vai reduzir o meu lucro ou vai diminuir minhas vendas. Então eu não tomo esse tipo de decisão. Então a gente tem que apresentar as ferramentas para que esse gestor tome essas possíveis decisões. Quem apresenta essas ferramentas? A controladoria e a contabilidade gerencial. E o último centro são o centro de investimentos. Até em alguns lugares vocês verão com um nome diferente. Quem trabalhar no futuro, já trabalhar atualmente com o SAP, vai encontrar o tal do elemento PEP. O elemento PEP no SAP nada mais é do que um centro de investimento. Então, embora os centros de lucro eliminem o incentivo para a redução de qualidade, eles não tocam no problema de capital, de orçamento de capital, né? Então, isso pode levar ao desperdício de recursos pelos departamentos. E é útil, portanto, conceder aos centros o direito de tomar suas próprias decisões sobre os investimentos, ou seja, como alocar fundos para possíveis projetos. Então, eu posso ter tanto um gestor de centro de custo quanto um gestor de centro de lucro responsável por um centro de investimento. Esses dois centros têm a preocupação com o resultado. Esse centro, a preocupação é um pouco diferente. É com o capital investido na empresa. Então, aqui a gente está efetivamente falando de como gerir os investimentos no ativo e também como gerir os recursos aplicados às origens que a gente teve no passivo. E daí a gente faz o controle, então, por essa figura. Então, de repente, a gente está lá na nossa indústria e pretende fazer uma adoção de uma nova máquina. Se eu começo a controlar dentro desses dois centros de controle, eu posso não ter a melhor decisão sobre o que está acontecendo sobre a compra dessa máquina. O ideal é que a gente faça um controle à parte. Então a gente faça um desenho sobre o investimento, mesmo processo, mas de maneira até um pouco mais simplificada. Desse ciclo de controle a gente adota para o investimento. Então, toda a movimentação de recurso e de valores necessários serão controladas por um centro de investimento. E isso era o que eu tinha para trabalhar também como controles internos. Aí, para a prova ficou faltando só a parte de custeio por absorção e custeio variável. Dúvidas, perguntas, questões? Vocês ainda estão aí? Pelo amor de Deus, falem comigo, que agora, teoricamente, a gente acabou. Tudo certo? Só comentar
Sobre a prova de volta, já que a Lídia e a Rita não estavam na aula, a prova vai ser composta como? São 12 questões objetivas, de meio ponto cada um, e mais voltado para essa parte teórica. Vai ter um pouquinho de custeio por absorção, um pouquinho de custeio variável? Vai, mas o enfoque maior está ali, né, nesses pontos. E, para completar a prova, 2 questões discursivas valendo 4 pontos. 2 pontos cada, né? O que serão cobrados nessas questões é uma questão de custeio por absorção e uma questão de custeio variável, mais especificamente com o ponto de equilíbrio múltiplos produtos. E completa, assim, os 10 pontos da prova para a gente fechar o bimestre. Tranquilo, gente? Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade para fazer a prova, ela está bem light, bem tranquila. Ah, e as questões objetivas, isso eu esqueci de comentar de manhã também, no começo da aula. Eu deixei aberto na questão para que vocês possam colocar planilhas em Excel, colocar um anexo. Então vocês podem resolver no Excel, que é mais prático, né? Vocês daí podem anexar só a planilha e escrever resposta em anexo. Daí tá respondida a questão. Beleza? Eu pensei nisso, falei, vou deixar aberto para anexar, que daí vai ficar mais prático para vocês, né? Então a gente se vê daqui 2 semanas, né? Isso. Semana que vem vocês vão estar fazendo as provas. Aí fora na próxima segunda, na outra a gente está de volta. E hoje então a gente acaba um pouquinho mais cedo, já que era só essa revisão, não tinha muito que ficar detalhando, né? Muito entrando em assunto paralelo. Então, considerem-se dispensados para aproveitar um pouquinho mais essa chuva. Tá bom, gente? Falem comigo, pelo amor de Deus. Boa semana, Lídia. Até, Natan. Boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Até, William.